Era um fim de tarde abafado em São Paulo, com o sol se pondo lentamente por trás dos prédios e pintando o céu com tons de laranja e dourado. Roberto Carlos estava sentado em uma mesa ao ar livre de um restaurante requintado nos Jardins, uma região nobre da cidade. Vestia uma camisa social azul clara, mangas dobradas, e usava óculos escuros enquanto falava ao telefone com um tom visivelmente tenso. Olha, não dá mais para adiar isso. Se não tiver a verba aprovada até sexta, a gente perde o terreno do projeto. Eu não vou aceitar mais desculpas. Enquanto isso, um garçom elegante colocava sobre a mesa pratos elaborados: salmão grelhado com legumes salteados, um risoto de cogumelos trufados e uma seleção de pães artesanais com azeites aromatizados. Roberto nem olhava para os pratos. O telefone era sua prioridade. Foi nesse momento que um garoto apareceu. Magro, de pele morena e cabelos encaracolados, trajava uma camiseta velha e um casaco gasto, visivelmente grande demais para seu corpo franzino. Seus olhos grandes e vivos estavam fixos na comida. Ele se aproximou devagar, sem dizer uma palavra, apenas observando, de pé, a uma distância respeitosa. Roberto, percebendo aquela presença incômoda, virou-se rápido, ainda ao telefone. Espera um pouco. Olhou para o garoto com irritação. Moleque, aqui não é lugar para pedir coisa. Vai embora. Deixa eu trabalhar em paz. O garoto não respondeu. Apenas baixou os olhos, envergonhado, e deu um passo para trás. Mas não saiu. Ficou ali, parado, como se estivesse esperando algo mais do que comida. Talvez um gesto de humanidade. Roberto voltou ao telefone, encerrando a ligação com um suspiro de frustração. Finalmente, ao desligar, levantou os olhos e viu o menino ainda ali, cabisbaixo. Algo dentro dele vacilou. Aquele olhar não era de quem queria esmola. Era um olhar de fome, sim, mas também de esperança contida, de quem já havia sido rejeitado muitas vezes. Roberto respirou fundo, tirou os óculos escuros e observou o menino com mais atenção. Não havia sujeira no rosto dele. Os sapatos estavam gastos, mas amarrados com cuidado. Era como se ele tentasse manter a dignidade apesar da pobreza. Com um gesto calmo, Roberto fez sinal para o menino se aproximar. Qual é o seu nome? O garoto hesitou. Davi. Senhor, está com fome, Davi? Ele assentiu, sem olhar nos olhos de Roberto. Senta aqui comigo. Vamos comer juntos, disse Roberto, puxando a cadeira ao seu lado. Davi arregalou os olhos, incrédulo. Sentou-se com cuidado, como se tivesse medo de quebrar alguma regra invisível daquele lugar chique. Roberto serviu comida para os dois. Enquanto comiam, ele começou a fazer perguntas. Onde Davi morava, se tinha família, se estudava. Descobriu que o garoto vivia com a avó em uma favela próxima, que havia perdido os pais em um acidente e que, apesar de todas as dificuldades, continuava indo à escola todos os dias. Conforme a conversa fluía, algo mudava dentro de Roberto. A tensão do telefonema, a pressão do projeto, tudo parecia menor diante da história de resiliência daquele menino. E junto com a empatia, surgiu também a vergonha de tê-lo tratado com frieza. Quando terminaram a refeição, Roberto chamou o garçom e pediu que embrulhasse o restante da comida. Entregou o pacote a Davi e colocou discretamente uma nota dentro. Isso é para você e sua avó. E se algum dia você quiser jogar futebol de verdade, me procura. A gente dá um jeito. Davi sorriu, o primeiro sorriso verdadeiro da noite. Aquele momento, aparentemente simples, havia mudado algo dentro de ambos. Roberto ficou ali sentado após a partida do menino, olhando o céu que agora já estava escuro. Percebeu que, entre tantos contratos e responsabilidades, havia esquecido o essencial, o poder de um gesto simples. E com isso, ele se levantou, decidido a não deixar aquela história acabar ali. Porque talvez, apenas talvez, fosse hora de fazer algo maior por meninos como Davi. O sol já havia passado do ápice quando Roberto Carlos, ainda sentado à mesa do restaurante, começou a se perder em pensamentos. A voz do empresário do outro lado da linha já não fazia mais sentido em sua mente. Tudo o que ele conseguia lembrar era do olhar do garoto. Um olhar que misturava inocência com uma tristeza que doía mais do que qualquer contusão dos tempos de futebol. Sentiu uma pontada no peito e, pela primeira vez em muito tempo, duvidou de suas próprias prioridades. Guardou o celular no bolso e se levantou de supetão, derrubando a cadeira sem querer. O garçom se assustou, mas Roberto já caminhava em passos largos para fora do restaurante. Do lado de fora,
A calçada já estava quase vazia. Ele olhou para os lados, procurando desesperadamente aquele garoto de camiseta puída e sandálias gastas. Caminhou alguns metros, atravessou a rua, entrou na viela ao lado da floricultura, mas nada. O coração apertou. Tinha perdido a chance de fazer algo simples, mas significativo. O arrependimento latejava como um tambor dentro do peito. Resolveu dar a volta no quarteirão, com a esperança de encontrá-lo. E quando já estava prestes a desistir, viu a pequena figura sentada no degrau de um prédio antigo, com a cabeça baixa e os braços envolvendo as pernas. Aproximou-se devagar, temendo que o garoto fugisse. Ei, garoto! O menino levantou os olhos, surpreso. Era como se não acreditasse que aquele homem que o havia enxotado estava ali, com uma expressão tão diferente. Desculpa, por antes. Eu estava nervoso com uma ligação, não era com você. Posso me sentar? O garoto hesitou, mas fez um gesto quase imperceptível com a cabeça. Roberto se sentou ao lado dele, em silêncio. Por alguns minutos, os dois apenas olharam o movimento da rua à frente. O barulho dos carros, as vozes ao longe, tudo parecia em câmera lenta. Qual é o seu nome? Caio. Caio, você estava com fome? Caio deu de ombros. Eu gosto de olhar os pratos. Imagina o sabor. Meu pai dizia que é um tipo de brincadeira. Roberto engoliu seco. Um garoto tão pequeno já aprendendo a conviver com a ausência. Seu pai. Ele está. Morreu faz um ano. Era motorista de ônibus. Agora sou eu e minha mãe. Ela costura em casa. O silêncio voltou, mas desta vez carregado de significado. Roberto não sabia o que dizer. Sentiu-se pequeno diante da força daquele menino. O mesmo menino que ele havia ignorado por estar preocupado com cifras e contratos. Caio, quer comer comigo? O olhar do garoto brilhou. Não era apenas por comida. Era por ser visto, considerado, lembrado. Pode ser. Eles voltaram juntos ao restaurante. O garçom olhou surpreso, mas não disse nada. Roberto pediu 2 pratos iguais, sucos naturais e sobremesa. Caio experimentava cada garfada com cuidado, como se fosse um tesouro. Durante o jantar, conversaram sobre futebol, sobre a escola onde Caio não ia há semanas porque não tinha uniforme. Falou da mãe, das saudades do pai, dos sonhos de ser desenhista. Roberto ouvia cada palavra como se estivesse aprendendo algo novo. Quando terminaram, Roberto chamou o gerente e pagou a conta. Mas antes de ir, abaixou-se diante de Caio. Posso te dar uma carona? Caio sorriu, o primeiro sorriso amplo da noite. Saíram juntos, lado a lado, em direção ao carro estacionado logo à frente. E naquele momento, Roberto Carlos soube que algo havia mudado. Não apenas para Caio, mas, principalmente, dentro dele. Aquela noite em São Paulo era morna, com o céu pintado em tons de azul escuro e laranja, enquanto as luzes da cidade começavam a brilhar com mais intensidade. Roberto Carlos estava em seu apartamento no bairro Nobre do Morumbi, recostado no sofá da sacada, com um copo de água com limão nas mãos e um olhar perdido no horizonte. Sua mente, porém, não estava ali. Ela estava voltando incessantemente para aquele momento na calçada do restaurante, quando enxotou o pequeno Samuel por puro estresse. Durante dias, a imagem do garoto parado em silêncio, com os olhos baixos, a postura humilde e o casaco gasto demais para uma noite fria, o assombrou. Roberto, homem acostumado aos aplausos, aos holofotes e aos elogios, se viu profundamente afetado por um gesto que normalmente passaria despercebido por outros. Mas para ele, havia sido despertar de uma consciência que já não queria mais ignorar as desigualdades em sua própria terra. No dia seguinte ao encontro, ele mandou seu assistente particular, Gustavo, procurar por Samuel na região do restaurante. Foram 4 dias de busca, com visitas a feiras, esquinas e becos, até que finalmente encontraram um menino, sentado na calçada de uma farmácia, brincando com um pedaço de madeira. Quando Gustavo se aproximou e falou sobre Roberto, o menino recuou com medo. Mas ao ver que o homem lhe entregava um saco de pães frescos e suco de caixinha, os olhos de Samuel brilharam. No mesmo dia, Roberto pediu para encontrá-lo pessoalmente. Dessa vez, ele se ajoelhou diante do garoto, pediu desculpas sinceras e lhe perguntou se queria almoçar com ele. Samuel, um pouco acanhado, aceitou. Foram a um restaurante mais simples, onde comeram arroz, feijão, bife acebolado e batatas fritas. Durante a refeição, Samuel contou sua história. Sua mãe, Dona Rosa,
Vendia balas no sinaleiro e fazia faxinas quando conseguia. O pai desaparecera anos antes. Samuel nunca frequentou a escola regularmente e ajudava como podia. Tocado pela situação, Roberto Carlos tomou uma decisão. Ele telefonou para um velho amigo que administrava uma ONG que apoiava crianças em vulnerabilidade. Garantiu a vaga de Samuel, com educação, alimentação e até mesmo acompanhamento psicológico. Mas não parou por aí. Naquela mesma semana, Roberto Carlos foi pessoalmente ao barraco onde Samuel e sua mãe viviam, em uma comunidade na Zona Leste. Levou uma cesta cheia de alimentos, roupas novas, brinquedos, mas acima de tudo, respeito. Dona Rosa chorou, não pelo que recebia, mas pela forma com que era tratada, como gente. O gesto de Roberto rapidamente se espalhou. Mas ele não quis divulgar nada oficialmente. Não queria manchetes, apenas mudanças reais. Ele continuou acompanhando Samuel, visitando nos fins de semana, participando de algumas atividades na ONG, incentivando outros jogadores e amigos a conhecerem o projeto. 3 meses depois, Samuel foi convidado a subir ao palco de um evento beneficente ao lado de Roberto Carlos. Usava um uniforme novo, sorriso no rosto e brilho no olhar. Emocionado, pegou o microfone e disse: "Eu achava que era invisível. Mas o Roberto me viu. E isso mudou minha vida." Roberto, com os olhos marejados, abraçou o menino. Ali, diante de centenas de pessoas, ele entendeu algo maior do que todos os gols que já havia feito. Não era sobre caridade. Era sobre dignidade, sobre enxergar o outro como igual, mesmo que as roupas sejam diferentes, mesmo que os caminhos da vida tenham sido injustos. Nos meses seguintes, o impacto daquela atitude multiplicou-se. A ONG passou a receber mais apoio, outros jogadores passaram a visitar crianças carentes, e a história de Samuel e Roberto se espalhou pelas redes como um exemplo de humanidade. No último parágrafo de sua autobiografia, escrita anos depois, Roberto Carlos dedicou uma linha especial ao menino. Não foi um título, um troféu ou uma taça. Foi um garotinho de casaco surrado que me ensinou o que é vencer na vida. Na correria da vida, muitas vezes ignoramos os pequenos gestos que carregam as maiores lições. Roberto Carlos quase deixou passar uma alma pura, apenas por estar mergulhado em suas preocupações. Mas foi justamente ao reconhecer o valor de quem pouco tem, que ele se reencontrou com aquilo que o tornou grande, a sua alma. Porque no fim das contas, não são os troféus ou os contratos que definem um homem. É o quanto ele consegue enxergar a humanidade no outro. Se você acredita que ainda há espaço para bondade neste mundo e que gestos simples podem transformar destinos, junte-se a nós. Inscreva-se agora no canal Craque com Alma e venha viver histórias que tocam o coração.